Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Provision, nosso podcast, que a gente fala aqui sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre crédito de carbono, sobre combustíveis, sobre o agronegócio, sobre novas tecnologias. Muito assunto bacana, vocês já sabem disso. Obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Eu vou pedir para vocês, não deixem aí de curtir, de comentar, de compartilhar, de procurar a gente nas redes sociais. A gente está trazendo muito conteúdo bacana. Vocês devem estar vendo que tá cheio de cortes agora o nosso canal. Quase todo dia a gente tem corte dos nossos podcasts, né? São aqueles insights ali mais curtinhos para você aproveitar ainda mais e conseguir compartilhar, obviamente, a informação. E mais uma vez nós estamos aqui para falar de assunto muito bacana. Eu tô com uma galera muito legal hoje, uns convidados muito bacanas que vieram lá de Curitiba, estão aqui hoje em São Paulo, estão trabalhando, estão dando entrevista pra gente, comentando sobre o assunto, e a gente vai receber aqui com muito carinho e agradecendo já a presença deles, a Kelly Schiavinato. Isso, eu falei certo? Falou certo. E o Reginaldo Joaquim, tudo bem? Maravilha. Obrigado Bem-vindo, pelo gente. convite. Obrigado. Eles são da Inagros. Então, a Inagros está surgindo agora no mercado, mas com profissionais que já têm anos aí de história nessa a atuação nesse setor, certo? Isso, vamos lá. A Inagros é Instituto Nacional do Agro e Sustentabilidade, né? Está surgindo agora, a gente está no momento ainda de constituição do Instituto. O Instituto é formado por ex-profissionais do setor privado, tem profissionais do setor público, né? E surgiu de uma conversa entre esses profissionais, assim, legal. E vendo a dificuldade do setor privado, setor público e tal, a gente falou, vamos ser esse meio para tentar alinhar, né, esse pessoal todo e desenvolver um trabalho focado no agro, né? Sim, em cima do que eu dei uma lida, nós temos, eu falo a Prolific, a gente tem coisas em comum, que é a produção de conhecimento, de conteúdo, de educação, de levar informação sobre esse setor que é escasso, a gente não atinge a massa. A massa não tem muita... Eu falo isso sempre aqui. A massa ela não tem preocupação nenhuma com o meio ambiente. Né? A gente consome, a gente sobe, a gente desce, a gente anda de carro, a gente voa, a gente pega trem, a gente usa muita roupa, estraga muita comida. A gente sabe que é um ponto muito sensível e que toca a gente todos os dias, independente de quem seja, mas que existe a escassez de organizações, de pessoas, de instituições, para falar de educação ambiental, de sustentabilidade, de como a gente pode mudar, né, o nosso dia a dia em relação a isso. Então, eu acho que a gente tem um DNA aí bem parecido em relação a isso e eu acho que o papo vai ser muito legal. Joaquim, se apresenta pra gente. Então, meu nome é Reginaldo, né, venho do setor público aí há 15 anos, né, e dentro dos últimos 6 meses aí, vim nesse voo solo, né, vamos dizer assim, para realmente trazer todo o conhecimento, essa bagagem, né, ao longo dessa experiência, ao longo desses anos na área de sustentabilidade, né, trabalhando com a parte de resíduo, a parte de energia renovável, né. Legal. Então, a ideia justamente é alavancar o Instituto, né, trazer novidades também tecnológicas, né, dar o apoio também necessário nessa parte toda de assessoria, de consultoria, né, para todo esse público, né, que é carente, como você mesmo comentou, né, especialmente alguns detalhes específicos que a gente está realmente vendo a possibilidade de alavancagem aí, né? Um deles aí que eu vejo que a possibilidade é a agricultura familiar, né? É a ponta, né? Onde nós precisamos realmente dar apoio, né? Fomentar, dar credibilidade para o pessoal que está plantando, o pessoal que está colhendo, o pessoal que acorda cedo, né? Que realmente traz o sustento, traz o alimento, né? E esse alimento que eu digo, ele tem várias possibilidades, né? Desde você gerar energia, gerar biocombustível, né? Você gerar oportunidade numa biomassa quando você tem condições de recurso energético, né? Bacana. Fazer com que isso realmente... E o viés, né? É o contrário, que todo dia você gera resíduo, né? Você precisa de água, né? Sim. Você precisa ter uma qualidade do ar boa, né? Então, todas essas matrizes, vamos dizer assim, fazem parte do nosso apoio, dessa nossa gestão dentro do Instituto. Acho que é um pouquinho disso que a gente quer levar isso, né?
Você disse que você vem do setor público, você não está mais no setor público. Não, 6 meses que eu saí do setor público. Legal. Né? E você é de onde? Qual? Eu trabalhei muito tempo na Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de hoje de Desenvolvimento Sustentável, né? Nacional, estadual? Do estado do Paraná. Legal. Do estado do Paraná, e o órgão ambiental também, que é o Instituto Água e Terra, né? Que é o licenciamento lá, que seria a CETESB, né? Do estado do Paraná. Também trabalhei na parte de licenciamento também, né? Mas foco com uma parte de mudanças climáticas, né? Bacana. Mudança climática e na parte de resíduos sólidos. Legal. E a Kelly também ainda está no setor público? Ainda estou. Conta pra gente, você tá onde, fazendo o quê? Eu trabalhei até 2018 no governo do estado do Paraná, na governadoria e Casa Civil. E em 2019 iniciei na Assembleia Legislativa do Paraná. Hoje eu trabalho como presidente da Assembleia, né? Então eu pude ter os dois lados ali, né? O que regula, o que legisla e o que executa. Então, e nisso eu pude aprender muito, estou aprendendo muito ainda, né? E posso contribuir para o Inagros daqui. Legal. Muito bom. A gente já recebeu algumas pessoas, inclusive o próprio Paulo, que trabalharam no governo, etc. Outras pessoas. Eu gosto muito de falar sobre, porque a gente consegue falar bastante sobre políticas públicas, né? E que existe a dificuldade da gente, do nosso dia a dia, perceber políticas públicas eficazes, e eu particularmente já mudei, por exemplo, a minha visão, ouvindo outras pessoas, dizendo, não, funciona, é uma das coisas que mais funciona, por exemplo, dentro do governo, que a gente tem acesso, que a gente consegue levar projetos. Eu acho isso muito interessante, porque para a maioria não é muito palpável, não é muito viável. Eu sempre falo, Valma, assim, uma das coisas que eu percebo muito é que o governo não faz a própria propaganda dele. Isso. Sabe? É verdade. Porque, assim, existe a lei, existe programas maravilhosos e não chega muitas vezes na população. Eu canso de receber prefeitos, né, cidadãos que precisam de uma informação, nossa, eu não sabia. Nossa, mas existe mesmo. E eu adoro fazer essa ponte, sabe? Porque, assim, o governo tem programas maravilhosos. Sim, acredito. Eu já vi alguns aqui. Eu sempre comento isso. Não faz a propaganda correta. Sim. Não sei É verdade. Que eu falo assim, por exemplo, eu sou da área do marketing e tem várias coisas que eu repito sempre porque a gente precisa fazê-lo, né? Por exemplo, o marketing sustentável, ele é falho na sua essência, porque não pega no meu dia a dia. Eu costumo falar muito aqui que nós queremos entregar um conteúdo que a gente chegue no empreendedor, no empresário, na indústria, no governo, onde precisa de educação e no dia a dia das pessoas. O dia a dia das pessoas. A gente já falou aqui, por exemplo, o quanto as classes, né, sociais, elas contribuem ou não para a sustentabilidade ou para prejudicar. As classes mais altas, ela costuma consumir muito mais e estão muito mais protegidas, por enquanto, do reflexo do meio ambiente, né? Do meio ambiente que não tem cuidado. Então, eu acho legal isso, porque a minha função é tentar fazer todo mundo entender, e não é muito fácil, é difícil. Quando você vai lá para um marketing sustentável e você fala que o deserto, que tá chovendo no deserto, né, ou tá nevando no deserto, e nos polos o calor tá aumentando e tá tendo degelo, não atinge meu dia a dia. Eu não me preocupo. E assim, né, para entrar no ciclo da política pública, na pauta do político, a sustentabilidade eu vejo porque eu enfrento isso no dia a dia meu. É uma pauta difícil, porque igual você falou, assim, não chega tão fácil a mim. São coisas, por exemplo, uma regeneração de uma área degradada. Não vai ser de hoje para amanhã que eu vou ver a floresta em pé novamente. Então, são anos. E o político, o que o político quer? Algo que traga um retorno para ele ontem. Sim, nós já falamos. Com certeza. Então, são projetos, muitas vezes, rasos, mais rápidos, que não exigem muita coisa. Ou são carros, são maquinários, né? Mas, assim, sustentabilidade ainda para entrar na pauta política é meio difícil. Sim, até porque o político que a gente elegeu, ele precisa sentir que é preocupação nossa também. Sim, porque povo cobrar. Sim, porque se não for nossa, não é interessante para ele também. Não vai ser interessante para ele, ele vai fazer o que a gente
para ele se reeleger, para ele continuar. Eu posso dar um exemplo prático aqui, Valma. Assim, há 2 anos atrás eu assumi um cargo na diretoria administrativa da Assembleia do Paraná para organizar o pilar de sustentabilidade da Assembleia. Porque a gente não tinha coleta seletiva. Nossa, você... simples, assim, o básico, Simples. feijão com arroz. Não separava. Daí a gente assinou um termo de cooperação com o projeto Eco Cidadão da Prefeitura de Curitiba, que Curitiba é referência, né? Sim. Nacional, sempre foi, da coleta seletiva. Você precisa de ver a situação que eu enfrentei, né? No dia a dia, assim. O povo me via, lá vem a Kelly falar do fiscalizando o lixo, né? Fiscalizar o lixo, porque eu passava, eu vi uma casca de banana dentro da onde era para o resíduo seco, né? Eu falei, o que isso está fazendo aqui? Daí eu comecei, e assim, eu fui enfrentando tantas barreiras, a questão de manutenção, que nem o prédio da Assembleia não é um prédio novo, né? É um prédio mais antigo, então tem muito vazamento, muitas vezes uma simples descarga ali vazando. Sim, gasta muito. Impacta, claro. Sim, com certeza. Então, assim, daí ia lá e eu comecei a ser a chata da Assembleia. E é um assunto super difícil de você colocar para as pessoas, né? As pessoas não se incomodam. Não se incomodam de ver uma torneira pingando. E uma situação muito simples, assim, porque daí eu comecei a organizar os cestos de lixo dos setores, né? Eu tirei das mesas individuais, assim, nossa, para quê? Porque se eu não fizesse isso, não iam separar, né? Então, assim, para você ver a dificuldade, é um trabalho, a sustentabilidade, só que depois que você é picado pela mosca da sustentabilidade, você vê que é um trabalho tão lindo. Sim. Porque muda a vida das pessoas. Que nem o resíduo da Assembleia vai para uma cooperativa onde 15 pessoas vivem da renda destes resíduos, você entendeu? Cara, isso é muito legal, porque é um incômodo, né, inicial que gera resultado. Não é superficial. Não é assim, tipo, sabe, não é só sonho. Não, tem um impacto social, é isso que o setor público muitas vezes não mede, assim, um impacto social de uma simples ação, né? Verdade. Que é da coleta seletiva, que não serve para mim, mas está sendo sobrevivência para várias famílias. Né? E isso é genial. E é uma das mensagens que eu acho que é mais importante, que é isso, que é o que eu falei antes. A gente precisa, como responsáveis, assim, como alguém que assumiu, eu falo de todos nós, que assumiu algum papel dentro desse setor e quer levar isso para outras pessoas, entender que a gente precisa tocar individualmente. A gente precisa tocar. Eu sempre falo, cara, uma escola uma escola pública que pega os alunos e resolve criar um programa para revitalizar uma pracinha, por exemplo, vai fazer uma diferença para a comunidade. Sim. Vai fazer uma diferença para uma grande indústria que resolve aplicar um programa de ESG, que resolve compensar. A gente sabe que a gente não vão parar de poluir tão cedo. É quase impossível. Existem muitas indústrias, muito comércio que ainda vai. Mas compensa isso de várias outras formas. Planta, compensa no crédito de carbono, faz um bom programa de reciclagem, de ESG, de separação de resíduos e etc. Apesar de eu achar, Valma, assim, que a gente não tem mais tempo para isso, sabe? De cada um fazer tua parte. Igual até hoje foi isso. O que a gente vê é o setor privado fazendo a parte deles e o setor público ainda deixando a desejar. Então, acho que falta boas políticas públicas mesmo, estruturadas. A cobrança, inclusive. A cobrança, legislação, que nem essa semana a gente teve, né, a agradável surpresa aí da questão da logística reversa, né, do plástico. Incrível isso, porque quantos anos que está se arrastando? Acho que é desde 2010, 2010. né? Que tava. Política nacional. E estava a cargo de cada estado, né? Fazer o teu plano, tal. Não fizeram. Daí veio o governo federal essa semana e... Está forçando. Até o ano que vem são 35%, a meta é 35%, né? E até 2036, acho que é zerar isso, então... Legal. Que na verdade hoje nós temos um impacto, né? Qual que é o vilão hoje, né? Dos gases de efeito estufa, né? Um dos grandes vilões aí é o gás metano, né? O gás metano, ele tem um poder de oxidação muito superior aí, né? Aos demais gases.
E isso você tem aí alguns resíduos, né? Especialmente o resíduo sólido urbano, né? Que é o resíduo que é destinado para aterro sanitário, né? Então, esse vilão hoje, infelizmente, o que acontece? São poucos aterros sanitários hoje que fazem o processo de captação, né? Transformação disso em biogás, e do biogás você pode gerar isso através de energia, né? Um sistema de geração de gerador de energia, ou transformar isso em biometano. Então, esse é um aspecto que hoje, né, o Brasil não lida muito bem, né, com isso. Né? Nós temos uma enormidade, quantidade de municípios, né? São mais de 5 mil e poucos municípios. Cada município, hoje, pelo mapeamento, tem um lixão, né? Então, já começa por aí, né? Onde você tem o quê? Você tem uma liberação desse metano totalmente descontrolada, né? Sim. Então, o ideal seria que no processo para os aterros sanitários, especialmente, tivesse todo o processo de canalização, de captação desse gás, né, e transformação em energia. Esse seria o primeiro ponto, eu diria assim, que é sensível, né? Que lógico que para você pensar numa tecnologia, né, já para aproveitamento disso, num processo já de gasificação ou mesmo de incineração, eu acho que tem alguns caminhos aí a serem percorridos. Primeiro é a valorização do orgânico, do resíduo orgânico mesmo, né? Como a gente já consegue visualizar isso para a indústria do agronegócio, né? O agronegócio hoje ele consegue fazer isso principalmente porque ele entende que um poder econômico, né, além lógico, da questão sustentável, ele vê aquilo como recurso, como dinheiro no bolso, com certeza. né? Então, as granjas de suíno, a granja de frango, até bovino, né, bovinocultura, hoje você já consegue ter o quê? Você consegue ter implantação do processo de biodigestão, dos biodigestores, né? Legal. Então, o processo de biodigestores é transformar aquele dejeto, né, animal, na produção, processo de processo biológico, né, bioquímico também, você consegue a produção do biogás. Esse biogás você tem várias possibilidades, né? Mas basicamente gerar energia, e é onde você tem também o biofertilizante, né? Que o biofertilizante retorna para o processo produtivo, no caso para a lavoura, enfim, né? Legal. Então são algumas questões que a gente tem que lidar, né, com cuidado também. Hoje o Brasil também deu um passo muito importante, que é a taxonomia sustentável brasileira, que é um processo de padronização, de classificação daquela atividade, né? Onde você consegue estabelecer algumas métricas, alguns indicadores essenciais para cada uma dessas atividades, e esses indicadores serão o quê? Serão agora nesse momento ainda é voluntário, né? Mas a princípio vão subsidiar todos aqueles entes financiadores, né? Então, as instituições financeiras que vão liberar o recurso para aquele proprietário rural, para aquela cooperativa, enfim, né? Para o agronegócio como um todo, né? Bacana, legal. A gente percebe que, assim, tem desafios que são difíceis de enumerar, de listar, né? E aí, por isso que nós estamos aqui. Aí vai a minha pergunta: quais foram os desafios que vocês enxergaram para poder chegar na Inagros? Onde vocês pararam e disseram, isso aqui a gente consegue resolver e precisa? Então, o ponto-chave foi, assim, aquela frustração profissional mesmo, dentro do setor público. De querer fazer a diferença e não conseguir. Isso mesmo. Acho que esse é um... Assim, né, não é se gabando, mas assim, de ser um profissional diferenciado, porque a gente foi atrás, né, na vida, no dia a dia profissional nosso, a gente foi atrás de se especializar, sair ali daquela acomodação que o serviço público muitas vezes que traz. Gera isso, verdade. E querer modificar algo, né? E dentro do setor público, quando você quer isso, na grande maioria das vezes, você gera um desconforto. E isso, assim, eu acho que quase todo mundo que veio, né, que está hoje no Inagros, que veio do setor público, a gente está ali por conta disso. De não poder ter feito dentro do setor público, mas a gente sabe que é capaz, então Inagros vai trazer isso para a gente, a aproximação e a gente poder fazer a diferença. Eu só não perde seu raciocínio, mas vou fazer um comentário em relação a isso. A gente sabe que, principalmente esse assunto, a gente vem aprendendo conforme a gente vai adentrando e conversando, e a gente entende que não tem jeito, a gente precisa do incentivo privado, a gente precisa de apoio, a gente precisa mover outras
outras instituições ou outra classe para poder fazer sentido e fazer operar e dar certo. Né? A gente acho que é o mal de todo mundo que trabalha nesse setor, que entra nesse setor, que vai percebendo essas coisas. O ideal, só pelo ideal, ele não vai funcionar. Não. E na maioria das vezes, as pessoas também querem sentir-se recompensadas de alguma forma. Né? Só pela razão de fazer são bem poucos. São bem poucos, né? E eu acho que é uma dificuldade muito grande. É por isso que a gente não tem tantos profissionais, é por isso que não convence tanto, é por isso que a gente não alcança tanto a massa, é por isso que essa massa não cobra tanto os nossos políticos para que virem ações que voltem pra gente e que façam a diferença. Né? Acho que é uma dificuldade, e eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, vocês sabem disso, eu tenho certeza, mas não... É um perrengue que a gente vai passar por muito tempo. Sim, vai anos ainda. Vai anos. Aí eu acho Sim. que esse é o ponto que você colocou, principal, porque hoje o que o Inagros ele é? Ele é uma equipe, né? Vamos dizer assim, de profissionais multidisciplinares, né? Uhum. Então você tem o jornalista, você tem advogado, né? Legal. Tem engenheiro, você tem, né? Especialista Especialista em políticas públicas. Então você tem diversas, né? Conhecimento, né? É lógico que cada um caso, né? Você tem também situações diferentes, porque você tem também essa diversidade de estado, né? Então nós temos pessoas do Mato Grosso do Sul, nós temos pessoal do estado de Goiás, nós temos pessoal do Distrito Federal, né? Aqui de São Paulo, né? Nós do Paraná, do Rio Grande do Sul, e queremos, né? Cooptar mais pessoas, né? Legal, porque ele não vai ficar só especificamente de um estado ou de um município. A ideia nossa é justamente trabalhar isso de forma, né, a nível nacional mesmo, quem sabe até nível internacional, né? Legal. Mas trazer cases, né? Trazer cases de cada um de sucesso e realmente implantar esses cases, porque a gente sabe que cada um tem um conhecimento, né? E vai só nessa questão só de você executar aquilo de forma muito pontual, né? Uhum. Porque às vezes quando você trata de forma multidisciplinar, cada um tem uma visão, né, sobre aquele projeto. Então, isso faz com que você, né, a gente possa realmente difundir. Por exemplo, um dos produtos, né, que a gente já está visualizando aqui é fazer com que o produtor rural ele conheça a qualidade da água que ele usa. Legal. E isso praticamente é muito pouco, quase nada, eu diria para você. Imagino. Então, a ideia é justamente isso, sabe? É dar esse diagnóstico para o proprietário rural, pequeno proprietário rural ali, saber, olha, ele está tendo um poço artesiano ali, ele faz a captação daquela água, ele faz o reuso, ele tem uma nascente. Então, todo esse conjunto, né, de recursos hídricos naquela propriedade, o Inagros vai poder fazer um levantamento através de parceiros com laboratórios já credenciados, né, acreditados, né, pela certificação nacional, BNT, e dar o resultado para cada um daqueles componentes, né, que são necessários para realmente a subsistência dele, para ele usar para um reuso, para usar na lavoura, para usar para o consumo próprio, entendeu? Para fazer o reuso. Então tudo isso faz parte de uma política pública, né? Sim. E você está levando também qualidade de vida para o produtor, né? Que eu acho que esse é o principal aspecto, sabe? Qualidade de vida, você fazer com que ele também possa ser remunerado, porque hoje muito poucos são remunerados, né? Porque na verdade ele está produzindo alimento, não só para ele, mas para o mundo, né? De certa forma é assim, né? E a importância, ele não sabe a importância que ele tem, né? Verdade. Então acho que esse é um ponto, detalhe assim, fundamental. Mas é só um serviço. Não é um serviço, é você realmente levar valor para o proprietário rural, para aquela família, Fazer né? a diferença. Fazer a diferença. Eu acho que esse é um aspecto que a gente quer, né, e já dimensionou isso, já, vamos dizer assim, trilhou, né? Sim. E é uma cadeia de resultados positivos que pode acontecer. Inclusive a evasão de pessoas do interior, das áreas rurais, porque elas vão sentir que lá elas estão crescendo, que estão evoluindo, que tem qualidade de vida, vai diminuir superpor a população em grandes cidades. No projeto Maracá, por exemplo, que é nosso, a gente já vem percebendo isso. As pessoas estão voltando para o Maracá, que já tinham saído. Porque aí está começando a perceber a diferença. Exato. Né? Não vai ser assim, tipo, estão vendo gente de fora, vai extrair e não vai colocar nada de volta. Não, vai ficar lá. A maior parte vai ficar com eles. Eles vão crescer social e economicamente falando. Então, acho que
como a gente falou antes, é um cadeia de coisas positivas que Agora, leva a outras. Agora você imagina, por exemplo, você pega todos esses proprietários, né, ali da região que você falou ali. Você começa a olhar, pega profissionais, né, e começa a olhar do início até o fim. E cria-se um selo, né, um selo um selo específico, Sim. né? Então você dá mais valor para aquele produto que está sendo, né, realmente produzido ali, né? Exatamente. Do extrativismo, né, local. Sim, isso acontece valoriza. hoje. Eles produzem lá coisas como castanha e outras coisas, só porque as pessoas que vêm de fora vão e dão o preço que elas quiserem. Eles não têm nada, eles não têm consciência do mercado, de valor. Aí tem um não atravessador, olha aí. E aí vem alguém e diz, eu quero tanto, vou pagar isso. Isso. E vale muito mais, com certeza vale muito mais. E aí é uma das coisas que o projeto tende a aplicar, né? Aí, melhorar essa produção, certificar, Perfeito. selar e dizer que a partir de agora, pô, não, é isso, não é o que você quer pagar, o tanto é isso. Se você não quiser comprar, tem outro que quer, com certeza. E daí você cria orientação a esse produtor, isso, né? produtor. A gente tem o Sebrae hoje que pode... É isso que eu gosto, assim, de unir, né? Que nem tem essa dificuldade, vamos levar o Sebrae lá, dar um curso para esses agricultores, para virarem empreendedores também, né? Para agregar valor ao produto deles, né? Então, é isso que o Inagro se propõe, assim. Sim, isso é legal. Vamos falar sobre a essência do Inagro agora. Eu quero saber, tipo assim, o que é o Inagro? O que ele vai fazer? Quais são as soluções? O que ele vai entregar? Pode falar. A ideia justamente é essa, né? A gente tem lógico que o foco, né? Nós temos profissionais mais voltados para a parte do biocombustíveis, né? Que é o caso do Paulo, né? Paulo fez toda a construção, vamos dizer assim, do Renova Bio, né? A ideia é fortalecer essa parte do biocombustível, né? E o biocombustível não tem como não ser fomentado, senão você tem agricultura familiar. Então, esse viés que eu já falei aqui, uma coisa leva a outra. Então, a princípio, a parte da produção, a produção sustentável, né? Eu diria assim que desses insumos, né? Que eu entendo como insumo, né? De você pegar aquela oleaginosa, você pegar toda aquela parte da soja, que seja soja, né? Que seja macaúba, que seja várias outras tipologias, né? De insumos para a produção dos determinados tipos de biocombustíveis, né? E a crescente é que você tem hoje um cenário muito promissor, né, no Brasil, pelo aumento, né, da questão do biodiesel, por exemplo, ou do próprio etanol, né? Sim. E também da produção do SAF, né, do combustível de aviação, né? É uma tendência que a gente aumente mais essa cadeia de insumos, né? Então, a partir daí, o Inagros vem justamente para apoiar, para dar esse suporte nesse processo, né? E todos os nossos projetos vão ser focados, assim, em impacto, né? Sustentável. O foco é a sustentabilidade. Daí o impacto econômico disso. Legal. E o social. Legal. E a gente quer trabalhar muito a parte social. Isso é bacana. Né? Junto com a academia, as universidades, que nem você comentou, para fixar o jovem também, que é o mais importante, né? No campo, para que ele não saia dali. Porque hoje tem muita inovação, muita tecnologia no agro. Hoje, até para você dirigir hoje uma colheitadeira, você tem que... É tudo informatizado, né? Não é qualquer um hoje que... E aí entra o que entra, né? Que a gente, apesar de a gente saber que existe os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Mas valorizar cada um deles, né? Que você realmente traga esse princípio, não ser um número, né? Não ser só a questão da energia renovável, não só a questão da proteção da água, não só a questão do emprego, né? Não só você eliminar a pobreza, né? Mas você realmente ter cidades sustentáveis, mas você realmente, né, trazer ao tom da letra ali os 17 objetivos sustentáveis, né? Na prática, né? É realmente você criar condições que realmente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável você beneficie, por exemplo, aquele município onde você tem um IDH muito baixo, ou aquele que você não tem a mão de obra qualificada, ou naquele onde você está tendo, por exemplo, problema problema de gênero, né? Você tem problema de gênero
você tem problema realmente, às vezes, de trabalho infantil, trabalho escravo, né? Eu acho que esses são né, os diferenciais que a Inagros pode melhorar realmente esses indicadores, né? Legal. E esses indicadores fazem parte de tudo isso que eu falei aqui, da taxonomia sustentável brasileira, né? Você olhar mais para aquele... Porque você vê só, está tudo interligado, né? Não é porque você tem uma grande produtora de biocombustível que ele vai depender também do pequeno produtor, né, rural. Sim, com certeza. Entendeu? Sim. Então ele tem que estar alinhado a essas práticas sustentáveis, né? Tá, eu ia comentar, na verdade, uma pergunta em relação a isso, mais ou menos. Mas assim, a Inagros, ela vai conseguir atingir também os grandes produtores? A galera, o agro que polui mais, que tá menos, assim, tá olhando menos para a sustentabilidade, etc. também? Também, vamos. A gente quer pegar todo mundo. Todo mundo ali que não está andando, vamos dizer, na linha, assim, a gente quer ter esse foco. A gente pode desenvolver trabalhos também. Eu acho que hoje a gente tem ajudas, tem ajudas, assim, algumas delas, assim, que são aquelas coisas que são a penalidade, por exemplo, ou a falta de comércio, por exemplo, com a Europa, que está exigindo coisas de produtores. Então, até pra gente, pra vocês, pra gente que trabalha com, usar como gatilho. Ou você se adapta, ou você daqui a pouco não consegue mais comercializar o seu produto. Né? É isso. Ainda bem que algumas partes do mundo, alguns grandes governos, algumas grandes instituições estão começando a olhar e dizer... Não tem jeito, é que nem você falou, é urgência. Então, se pela conscientização em alguns momentos não vai dar certo, a gente vai precisar colocar regras, a gente vai penalizar, em aspas. A gente vai precisar dizer, ou cumpre, ou você vai sair do mercado. Sim. Você vai precisar se adaptar. Isso está muito ligado ao licenciamento ambiental, né? Soubemos, né, lógico, nós vamos acompanhando aí sobre o marco legal do licenciamento, né? Houve alguns afrouxamentos, vamos dizer assim, de certa forma. Uns entendem que houve uma evolução, eu entendo na minha percepção que também o Paraná fez o dever de casa, né, em relação a tudo que está acontecendo a nível nacional, então deu um passo adiante, né, em relação a instrumentalizar todas essas normas, né, porque você está falando de um arcabouço regulamentar assim absurdo, né? Então eu entendo assim que a partir do momento que você estabelece regras, né, e essas regras estão muito bem disciplinadas. De que forma? Através dos termos de referência, né? Através de você colocar realmente o profissional habilitado para executar aquele determinado tipo de trabalho, né? A fiscalização, né? O monitoramento. Então, tudo isso é a favor do meio ambiente, é a favor, né? da questão toda que está ligado ao licenciamento. Então, se você libera o licenciamento para um determinado empreendimento e ele seguiu as regras, né, vamos dizer assim, estabelecidas ali, nada mais justo porque realmente ele tem aquela licença, né? Desde que ele cumpra várias condicionantes que estão ali dentro da licença dele, que ele tem que atender. Caso ele não atenda, justamente é isso, ele vai ser penalizado, vai ser fiscalizado, vai sofrer as sanções administrativas que cabem dentro daquele processo ali, né? Então, respondendo a tua pergunta, sim, o Inagros ele tem esse viés aí realmente de olhar não só para os pequenos, mas também para os grandes, né? Produtores. Que é um desafio, mas que, como a gente percebe, precisa se adaptar, precisa melhorar, e não só por questão comercial, mas porque precisa ser feito. E é aquela coisa... Às vezes eles acham que vão estar perdendo, e no final das contas vão estar ganhando. Né? Tem como adaptar. A gente já falou, por exemplo, de manejo de florestas e etc. De você substituir, por exemplo, para uma plantação de café no meio. Porque você faz o manejo e você não arranca tudo, você não derruba tudo, você melhora e você gera uma nova forma de comercializar, uma nova forma de sustento. Então, o que falta é informação. Né? Mas na maioria das vezes que falta informação. Ou eu estou produzindo, eu quero vender, ou eu tenho uma indústria de carros e produzir e comercializar e vender, e eu não tô vendo mais o que está acontecendo no resto do mundo. Eu acho que eu bato muito nessa tecla, porque a gente tem dificuldades muito grandes de assimilar isso, do dia a dia, que nem eu falei, todos nós. Tanto o estudante, o trabalhador, o empreendedor, o grande empresário, o político, o prefeito, o governador, o vereador, sabe, os grandes CEOs,
Todos nós temos. Porque a gente não tem educação básica em relação a isso. Sim. Né? Nós não temos, isso não vem de berço, isso não vem da base. Então, é muito difícil. Eu acho que a nova geração tá aí para, assim, já tá mudando um pouco a questão de carro, por exemplo. Sim. A gente tem 2 filhos, um de 18 e um de 17. O Uber para eles tá ok, nenhum quer comprar carro agora. Antes você fazia 18 anos, já queria um carro. Né? Sim. Roupa também. Lá em casa eu vejo assim, os meus meninos... Básico. Tem aquilo ali, para na hora que acabar, vou lá e compro mais. Antes era, né, E uma geração que a gente vê, assim, que eles se preocupam com o que estão comendo mais, né? O que estão bebendo. Tanto é que o consumo de bebida alcoólica tem diminuído nessa geração, sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que... É uma geração mais fitness, é uma geração que quer comer melhor, que quer, que é mais básica. Quer diminuir a pegada de carbono, né? Sim, isso é muito legal, com certeza. Então, acho que vai começar a haver essa mudança, né? Essa cobrança... E daí vai mudando o mercado. E foi legal você comentar isso, porque aí eu vou fazer uma propaganda nossa, né, falar do nosso peixe. Nós temos um projeto que ele tá para sair, que também é uma ONG. Aí ele vai chamar Fazendo Minha Parte. O projeto, ele tem exatamente essa intenção. É eu compensar a minha pegada de carbono, pessoalmente. Eu entro no site, faço o cálculo, a calculadora vai me dizer quanto eu emito de carbono e eu vou lá e compenso. Eu compro os meus créditos de carbono e queimo. E recebo um certificado que eu posso publicar, que eu posso usar, que eu posso divulgar, que pode ser um selo meu. Legal. Como pessoa. Eu posso fazer isso, um empresário, uma empresa, uma loja, um iFood, uma companhia aérea, qualquer pessoa. Muito legal. Um produtor. Que a pessoa vai colocando meta, né, na vida dela. Exatamente. Existe uma estatística que a gente emite em média por ano 10 toneladas de créditos de carbono. Contudo, a gente viaja de avião, a gente anda de carro, a gente pega trem, umas centenas de coisas. E eu posso compensar isso. Uma das iniciativas é essa, eu poder compensar, eu poder fazer um pouco de diferença. E vai, acho que, ajudando a mudar a mentalidade, né, Valmar? Sim. Porque assim, não, se eu for de carro até lá, a minha pegada vai ser tanto. Vai então aumentar. Eu vou mudar, eu vou a pé. Se for o percurso menor ali, eu posso ir a pé. Exatamente. Né? Então vai trazendo essa mudança de mentalidade. Com certeza. E essa geração que você falou, que eu acho que é muito importante. Tá fácil de conversar com eles em relação a isso. Fácil. Tá mais fácil do que com a gente. Porque é a geração que tá vivenciando isso, né? Sim. As enchentes, essa Sim. mudança climática. O calor extremo, o frio extremo, sim, sem dúvidas. Exatamente. A consciência hoje acho que é o grande, né, assim, eu acho que é a grande mudança, né, a chave, né, eu acho que esse é o ponto crucial. E aí, isso aí não depende de classe social. Né? Você não tem classe social, porque você tem que estar todo mundo, lógico que às vezes, né, às vezes tem aqueles que estão morando em locais mais vulneráveis vão ter um impacto maior, né, mas eu entendo assim que eu acho que de certa forma é global, né, porque o impacto todo mundo sente, né, todo mundo sente. Aquela coisa, tipo assim, as classes maiores, elas sentem menos porque elas têm condições de se... Ela tá no ar-condicionado, né? Ela vai pra praia ainda, ela mora num lugar que às vezes não enche, né? Ainda existe... Tem ventilação. Que tem ventilação, existe. E tem aquela questão de, tipo, de quem tá mais vulnerável, é muito difícil, se eu não tenho o que comer, eu me preocupar se eu vou reciclar ou não lixo, né? Eu acho que os desafios em relação a isso são, assim... São enormes. São enormes. Eu acho que são coisas que a gente tem que olhar. É que nem eu estar falando. O projeto tem que voltar para eles. O projeto tem que voltar para eles. A gente tem dois lados extremamente positivo e negativo, que é a Copa em Belém. Um evento extremamente significativo que dá visibilidade, mas Belém é uma cidade cheia de problemas de saneamento básico, de reciclagem, de moradia. As pessoas estão lá. E esses dias eu escutei, foi essa semana, eu falei assim, falaram que Belém é super distante, né? Então todo mundo vai ter o quê? Ir de avião. Olha o impacto disso, né? Sim. Então, a emissão de carbono. Sim. E daí tava com problema de hospedagem também e tal. Então, assim, poderia pensar no outro tipo de evento
que diminuísse esse impacto, né? Então Sim. vai todo mundo para lá para discutir o meio ambiente, tendo um impacto enorme. Gerando, Criando, sim, né, um sim. impacto enorme. Eu concordo. Isso eu acho que é um pensamento muito legal, que é aquilo, eu acho que aos pouquinhos a gente pode tentar mudar. Mas a gente sabe que muita gente que vai lá para tentar discutir isso não tem familiaridade com o assunto. Também. Também. Né? Claro que tem excelentes profissionais, tem muita gente. Mas a gente sabe que a maioria dos nossos políticos Vão para lá porque vai gerar marketing, né? não conhece do assunto, não Não sabe conhece. como discutir isso, não sabe propor uma coisa real. Né? E é como N coisas. É como a tecnologia que avança muito rápido e os nossos governos não conseguem se adaptar. Ou eles reprimem, ou eles tentam se adaptar de uma forma que não é... e não vejo diferença nessa questão ambiental. Né? A maioria dos políticos não tem relação com isso, não tem intimidade, não tem informação suficiente. E às vezes nem quem está em volta. Né? É difícil ter profissionais como vocês, assim, principalmente quem bate o martelo e toma decisão de verdade. Né? Quem pode dizer, não vai para lá, vem para cá. Agora você tocou num ponto super importante, assim, que o ano que vem a gente tem eleição, né? Sim, Então, assim, a população ficar atenta a isso. sim. Por Quem favor. levar Por favor. essa pauta ter prioridade no voto, né? Porque que nem a gente comentou antes, a gente vai precisar de políticas públicas agora, bem estruturada para gerar um resultado eficaz mesmo, né? Então, a gente não tem mais tempo para ficar elegendo qualquer um. Sim. Né? Eu acho que se a bancada agora vier com o maior número aí de deputados, né, de políticos Sim. com foco em sustentabilidade. A gente consegue fazer uma diferença. Nossa, E a gente falou já muito sobre isso aqui, Kelly, que é o potencial que o Brasil tem em relação a Europa, um continente centenário que já desgastou a maior parte dos seus recursos naturais. Né? A maioria dos outros países, se você for para a Ásia, para a China também, o Brasil tem um potencial enorme. O Brasil está com a faca e o queijo na mão. Exato. Tem uma matriz limpa, né, de energia. Sim, tem uma matriz limpa. A gente tem condições de compensar o carbono do resto do planeta, se a gente quiser. Praticamente. O Rodrigo, que também ele é da Prolífica, ele costuma dizer que o Brasil pode se tornar para o mundo o que a Arábia Saudita se tornou para o mundo em relação ao petróleo, a gente pode se tornar em relação ao crédito de carbono. Sim. E aos recursos naturais. Sem dúvida. Uhum. Porque a gente tem potencial só porque precisa ser explorado. E não pode ter o interesse político, porque senão desgringola tudo. Se o meu interesse pessoal, se eu preferir ganhar de um lado, de outro, eu quero puxar aqui, eu quero uma torneira aberta ali pingando para mim, a gente vai parar chegar em lugar nenhum. De novo. Em lugar nenhum. E são dificuldades que a gente enfrenta todos os dias para quem trabalha com isso. Eu falo pro pessoal aqui, a gente tem ONGs, por exemplo, como Fazendo a Minha Parte, que tem essa intenção, e eu vou lá, compenso meu crédito de carbono, esse valor ele vai voltar para ser investido em mais projetos ambientais. Né? Mas a gente tem a parte comercial mesmo, a gente também comercializa. Tem uma companhia, toda companhia precisa compensar muito o crédito de carbono. Eu tenho que chegar nessa companhia, eu quero vender para ela, obviamente. Não dá para dizer que a gente vive num mundo de uma fantasia, né? Ninguém vai ganhar com isso. Não, ganha. Só porque assim, qual é o maior interesse? Tem que ser o ambiental. Tem que ser. Eu tenho que fazer coisas de verdade para fazer a diferença. Né? Eu acho que eu tenho que educar. Eu tenho que mostrar para o produtor, eu tenho que mostrar para o empresário, eu tenho que mostrar para o político que precisa fazer a diferença real. Você pode até ganhar, e você vai, como a gente comentou aqui. É uma cadeia de coisas positivas, só porque todo mundo ganha. Tem que ser mais descentralizado ao invés de centralizado. E é uma dificuldade que a gente enfrenta todos os dias. Sim. De convencer as pessoas de passar por cima disso. Mas vocês têm anos nesse mercado. Você comentou isso que na política você sente isso. A coisa simples. É só o lixo do lado da sua mesa no escritório, pelo amor de Deus. Eu falo isso. Gente, eu falo demais, tá? Por favor, me interrompam. Eu sou um apresentador que falo demais. Mas eu uso bastante esse exemplo aqui. Se eu passo numa rua e já tem um pouquinho de lixo lá, é muito mais cômodo para mim jogar lá. 500 pessoas passam e aquele tantinho virou uma pilha. Achar a mesma coisa. Não tem consciência de que procurar uma lixeira. É muito mais fácil eu ir para isso. E aí essa é a mesma dificuldade em pequena escala ou em grande escala. Sim.
que a gente enfrenta todos os Mas dias. é isso que você falou, só para você separar, por exemplo, que ele deu um exemplo, né, de separar o orgânico, né, da fração do reciclado ou do rejeito, mesmo o orgânico, né? Sim. O orgânico ele tem um valor muito bom, né? E ele é realmente um dos fatores que é fundamental na educação, no dia a dia teu, né? Sim. Então é no dia a dia teu de casa, de você separar, né? E hoje tem algumas políticas públicas, né? Em alguns municípios que já funcionam bem, né? Que é a questão da compostagem, que é a questão, né? Sim. A gente tem uma cidade no Paraná, Lunardelli. Surgiu numa conversa simples lá dentro do gabinete. Eu falei com o prefeito, ele quer, vou fazer isso e tal. Legal. O prefeito, ele custeou um baldinho para cada morador, né? Então, cada casa tem um baldinho para separar o lixo orgânico. Ele montou uma estação de compostagem. Ai, que legal. Isso é muito legal. No município. Esses dias foi até exemplo no congresso em Foz do Iguaçu, eles mostraram esse exemplo de Lunardelli. Um exemplo simples. Assim, que o retorno, ele teve um investimento inicial ali, mas assim, o retorno disso para a prefeitura é muito grande. Sim. Porque ele diminuiu muito o transbordo dele, então o custo, né, para destinação, né? destinação do resíduo dele está sendo bem menor. Legal. Ele não está destinando, acho que mais de 50% do resíduo para o aterro, então ele já está fazendo o papel dele. Sim, sem dúvidas. Né? E isso, o que acontece? Ele volta ainda, a população serve toda a questão de jardinagem da prefeitura da cidade. Ali essa compostagem, né? Composto, né? O adubo, o fertilizante que é gerado disso, e ainda a população pode ir lá e retirar. Tem um montante que a população pode retirar ainda para levar para a horta, né? Que se a pessoa tiver em casa. É um exemplo de que todo mundo ganha. Sim. Todo mundo ganha. É um exemplo que todo mundo ganha. E não é difícil. Não. É uma coisa tão simples que a maioria não se preocupa, Daí né? volta aquela questão, né, vamos assim, que é o gestor público preocupado em fazer a diferença. Entender. Né, de gerar um impacto, de ter essa visão a longo prazo, porque a sustentabilidade não é para ontem. Então, assim, vai anos. Então, esse tipo de gestor que a gente está precisando, assim, que tem um olhar mais humano mesmo, né? E gera um impacto, já olhando para a de comunicação de marketing, gera um impacto muito positivo para a cidade, para a prefeitura. Você cria visibilidade, você passa a ser referência, você cria valor para você mesmo, para a gestão do prefeito, para a cidade, para os moradores. Cara, assim, é simples, porque é difícil. E é isso também que é um dos papéis do Inagros, assim, que a gente quer trazer, que nenhum exemplo desse simples de Lunardelli. Se a gente traz para uma rede social hoje, faz uma propaganda do bem, vamos falar assim, o município lá no Nordeste pode ver e falar assim, nossa, que legal isso, vou fazer aqui. Sim, deixa eu ligar pro prefeito, deixa eu ver como é que aconteceu, deixa eu implementar aqui. É isso aí. Sem dúvidas. Replicar boas ideias. São porque boas assim, a gente atitudes. só fica discutindo muito o que não deu certo, né? Mas e quando a coisa deu certo e assim, não vem à tona, por quê? Porque deu certo, então não tá gerando discussão, né? Isso é muito legal, que eu acho que é um exemplo que você falou de escalas menores que a gente precisa trabalhar. Né? Quando eu falo, por exemplo, que eu acho que é uma crítica, mas eu não quero ser assim um crítico tão negativo em relação a... Mas, por exemplo, você vai para a COP, eles querem discutir coisas muito globais e que não se colocam em prática. Você sai de lá, discute, isso, precisa de um acordo de assinatura de outro, os países têm que entrar no acordo, aí um quer, outro não quer. Cadê as ações? Isso. Cadê eu bater na porta do prefeito e dizer, deixa eu te apresentar algumas coisas assim? Na porta dos vereadores, nos gabinetes dos deputados, deixa eu te apresentar alguma coisa assim? Vamos fazendo aos pouquinhos? Quanto você consegue destinar para? E fazendo essas coisinhas e estimulando de forma positiva para que outras pessoas façam. Eu acho que a gente falta muito isso quando a gente fala de educação ambiental. De fazer entender aos pouquinhos. Porque a gente sabe que o Trump vai concordar de um lado ou discordar de um lado, e aí o outro do outro lado, aí o outro do outro lado, e ninguém faz nada. Né? Porque aí você tem pontos, né, ideologias diferentes, né? Sim. Pontos de vista diferentes. Então, para você agregar todo isso que você falou,
teria que ter realmente uma composição, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Sim. E esse equilíbrio ele passa por um processo que nós entendemos que é meio que ecossistêmico, né? Tudo é ecossistema. Então, se você mexe em qualquer ponto, né, Já que aquilo desequilibra você outro. já desequilibra outro. Então, você tem que ter vamos dizer, essa união, né? Essa união ela é fundamental. Porque se não tiver aí um prefeito, eu não quero receber o lixo do meu vizinho porque ele é de uma bandeira de partido que não é a minha. Então, eu não vou Sim. receber o lixo. Então, aí como é que você constrói algo que tem que ter realmente essa disciplinaridade, vamos dizer, essa união? Sim. E tem que ter, não tem jeito. Sim. Você tem que formar, porque os municípios são muito pequenos. Hoje ele não consegue fazer uma gestão, por exemplo, de um resíduo no aterro. Não tem como. É humanamente impossível, abaixo de 5 mil, ele conseguir fazer. Se você dizer que ele faz, ele pode até fazer no começo, mas depois, entendeu? Ele tem que disponibilizar toda a maquinária, todo o pessoal dele só para fazer a operação do aterro. É difícil, difícil. Então ele tem que se unir, né, para ter uma proposta em conjunto, né, concessionada, pode ser até concessionada, mas desde que você tenha um consórcio ali realmente operando, né, por aquilo. Aí ele começa a dar realmente um resultado. E outro ponto também que a gente não vê é o município cobrando, né, pela taxa do lixo. Isso é um ponto que não... Alguém tem que pagar essa conta, né? Quem que paga essa conta? Do transporte, né? Da gasolina, do manuseio, da máquina, não sei o que, da hora. Profissionais. Eu estou falando isso de um aterro, né? Sim. Que é a disposição final ainda, de certa forma... Agora, quando você fala de tecnologia, que daí você vai falar de biodigestão, você vai falar de um processo térmico de resíduo, aí esses volumes, eles praticamente triplicam, né? Quadruplicam, né? E aí você enfrenta a dificuldade técnica mesmo, né, de você pôr uma planta dessa, a não ser que seja uma quantidade de município, quantidade de resíduo o suficiente para você ter um equilíbrio econômico, né, no final. Legal. Senão você não tem como. Estou falando de resíduo, né? Agora, se pegar a parte de água, também é a mesma coisa, né? Não é diferente a água quando você fala do tratamento, né, do saneamento da água. Hoje tem a feira aqui, né? Está tendo a Feira Nacional de Saneamento, uma das maiores, né? Que se trata de tecnologia, se fala de gestão ambiental, se fala de você aproveitar, né? Porque o esgoto também gera biogás. Sim. Né? Você tem que aproveitar esse biogás. E é um dos maiores, pelo menos lá no Paraná, a Companhia de Saneamento é o maior consumidor de energia do estado, para você ter uma ideia. Caramba. Você vê a quantidade de energia que se gasta para você tratar 1 litro de esgoto, né? Você imagina. 1 metro cúbico de esgoto, então isso é um Nossa, absurdo. e hoje a tecnologia avança e é muito bom por uns pontos e por outros a gente está hoje cheio de data centers aqui em São Paulo. Consome cada vez consomem Um água absurdo, água demais, água Tem um data absurdo. center aqui que acabou de ser construído com investimento de fora, que vai consumir o equivalente à cidade de Santos. Consumir água equivalente à cidade de Santos. Um data center é enorme, mas assim, são os desafios que a gente precisa. O prédio está todo construído para se renovar, ser sustentável, ser sustentável e etc. Beleza, mas não vai deixar de Perfeito. consumir. Porque é uma necessidade dessa tecnologia. Os data centers precisam para resfriamento e etc. Então, assim, eu costumo terminar o papo de forma mais feliz, mas a gente sabe que os nossos desafios são muitos. E eu acho que é interessante a gente falar isso. Não adianta a gente só falar que a gente tem soluções, né? A Prolific tem soluções, eu sei que vocês têm soluções. Agora, a gente vai... Eu costumo dizer que quem trabalha no meio ambiente, uma pessoa costuma trabalhar por 20. A gente tem que trabalhar por muitas outras pessoas. A gente não trabalha só a gente trabalha por várias, às vezes por 20, por 30, por 50 pessoas, que não é um mercado que tenha profissionais, não é um mercado que as pessoas se interessem em estar, não é um mercado que a gente já falou, que a massa entende, etc. Então, a gente não trabalha só pela gente trabalha por muitas mais pessoas. E é essa questão dos desafios, e acho que é interessante a gente passar essa mensagem. Né? Vocês estão aí, a Inagros, como vocês contaram, nasceu para solucionar um desafio, um problema, assim como a Prolific, assim como as outras empresas do grupo e etc. Mas que as pessoas entendam isso, que quem está assistindo entendam isso, e que procurem a gente. E aí, antes da gente finalizar, eu quero que vocês possam passar a mensagem de vocês, né, se dispor, como que a gente encontra vocês, e, obviamente, a gente puder cada vez falar mais e estar em outros encontros, acho que vai ser muito bacana. Bom, a gente tá com as nossas redes sociais, né, já, o nosso Instagram, o LinkedIn, o site a gente está estruturando, sai daqui
um tempinho, Uhum. mas O Instagram lá pode acessar no Instagram pelo... já pode acessar, é o Inagrus BR, né? E a gente tá aí para o que der e vier. Acho que a gente tá de uma, não vou falar que é frustração, mas incomodação. É essa palavra, acho assim, de estar incomodada com algo, a gente juntou forças para tentar fazer a diferença, né? Mudar algo. Legal. E isso acho que está dentro do nosso alcance. Então, assim, vamos fazer a nossa parte e tentar impactar mais gente aí. Acho que é isso. Acho que agradecer também, né, a participação, aí o convite, né? E eu entendo que esse canal é um canal realmente de forma avançada, vai seguir, né? Vai chegar nas pessoas que realmente querem saber um pouquinho mais, seguir nós nas redes sociais aí, né? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. O Inagrus também, além disso, nós estamos planejando aqui nos próximos meses, aí, eu acredito, né? O lançamento oficial mesmo, né? Da Inagrus. A gente não sabe, né, se está definindo se vai ser em Brasília ou vai ser no estado do Paraná. Mas teremos aí, vamos contar com a participação de pessoas realmente ilustres, né? Bacana. Dentro desse lançamento. E a ideia é justamente nesse lançamento a gente já trazer realmente a nossa perspectiva de futuro, né? Planejamento de como que a gente vai se posicionar dentro a nível nacional mesmo, né? Como política pública da agricultura sustentável, né? Esse é o ponto. Legal. Espero que a próxima vez que a gente se encontra, a gente consiga trazer cases legais aí. Isso mesmo. Muita coisa que está dando certo, que está funcionando. Eu acho que é o nosso objetivo, né? É isso. Que é trazer com informação bacana. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado por terem conseguido vir aqui. Para quem não sabe, a gente está em São Paulo e é um caos. A gente está gravando aqui no meio do dia e não tem jeito, tem muito trânsito. A gente sobe, a gente desce. Mas a gente vai, né, vai se esforçando e vai dando certo. Gente, procurem Inagrus, procurem as redes sociais deles, não deixem de acompanhar, nem que seja para fortalecer mesmo, para ajudar, para estar curtindo, para estar compartilhando. Né? Em algum momento você vai ouvir uma conversa e vai dizer, pô, eu conheço alguém que consegue ajudar nisso. É muito importante esse tipo de coisas. E óbvio, compartilhem, comentem, participem aqui, sugiram coisas. A gente está sempre aí disponível e procurem a gente também. Né? A gente, como eu falei, como eu já venho falando, logo menos a Prolific ela vai colocar um portal novo no ar e a gente vai entregar muita solução bacana para todos os setores aí, né? Para o privado, para o público, para as organizações, para as instituições, inclusive ações sociais. Então não deixe de acompanhar, que tem muita coisa bacana vir. E é muito bom contar com parceiros sempre, assim, pra gente falar, pra gente discutir sobre o assunto e trazer informação muito legal. Muito obrigado, gente, de verdade, de novo. E pessoal, até o próximo episódio. Obrigado pela companhia de vocês. Abraço.